Amém? Abra a Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 4. Eu falei errado para vocês, era para ver se vocês estavam espertos. Minha esposa me avisou que eu falei 5 e li o 4. Foi de propósito. Eita glória. Abre lá no versículo 17 comigo, por favor. Eu não vou pregar Malaquias hoje. Retorno provavelmente na semana que vem, Deus permitindo. Mas eu quero falar hoje um pouco sobre relacionamento. E aí no versículo 17, eu quero ler novamente com vocês, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que o vivem pela dureza do coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos segundo é a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês já foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Fecha os olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te damos graças, Senhor, te louvamos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento acerca da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, Pai, ilumine as nossas mentes nessa noite e fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O texto é um texto muito claro. Ele fala acerca de uma nova natureza, daqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo ainda possuem uma velha natureza, uma natureza pecaminosa, uma natureza gentílica, né? O texto vai dizer, olha, não vivam mais como gentios, como o mundo, como aqueles que não receberam uma nova natureza, que andam segundo as paixões do coração, que agem muitas vezes com egoísmo, que agem por ciúmes, que agem muitas vezes por benefício próprio, que olha apenas para si e que faz aquilo que tem o desejo e a vontade. Essa é a pessoa que não tem uma nova natureza, é alguém que vive refém da sua verdade, que vive refém da sua vontade, que vive refém das paixões do seu coração. E o apóstolo Paulo, a sua carta de Éfesos, ele está dizendo, olha, vocês têm uma nova natureza, vocês receberam uma nova natureza, então vocês não podem mais viver no sistema desse mundo, vocês não podem mais viver como eles vivem, porque eles têm o entendimento obscurecidos, estão longe da verdade, estão separados da vida que Deus concede. Assim era a nossa vida. Se nós pararmos para refletirmos, nossa vida era assim. Desculpe, irmãos. Tomei um ventinho gelado ontem. Nossa vida era assim. Nós andávamos nos nossos próprios entendimentos, sendo sábio aos próprios olhos. Mas o Senhor fala de uma nova natureza. E essa nova natureza nós recebemos de Cristo. E essa nova natureza vai nos dar uma outra forma. Nós somos instruídos de uma outra forma, segundo a verdade em Jesus. Nós somos instruídos a não viver mais como o mundo. No entanto, dia após dia, nós somos tentados a viver como o mundo vive. Nós somos influenciados a desejarmos a vida que as pessoas lá fora têm. Nós somos orientados muitas vezes
a nos comportar e a nos comprometer como o mundo se compromete, como o mundo se comporta. Os costumes dos nossos dias, os costumes seculares, têm adentrado a igreja, têm adentrado no meio das famílias que são cristãs, por meio de muita propaganda, por meio de televisão, por meio de música, por meio de formas variáveis, trazendo um novo estilo de vida. E muitas vezes nós nos esquecemos que as Escrituras nos orientam, que nós não podemos ser conformados com este mundo, nós não podemos viver sob as tradições dos nossos dias, costumes que são contrários às palavras de Deus, práticas que não são bíblicas. E a gente é tentado de muitas maneiras. Como eu já disse na igreja, os pensamentos vêm na cabeça dos filósofos. E os filósofos, eles escrevem livros. As pessoas que são mais cultas, que gostam de ler, eles vão ler os livros. Isso vai ser transformado em filmes, que vai trazer novos modelos, novas formas de viver a vida. No passado apenas filme, mas a gente tem visto nos dias presentes, através das séries, que hoje talvez faça mais sucesso do que filmes, onde costumes são trazidos, costumes contrários à palavra, costumes contrários às Escrituras, são trazidos e tem de alguma maneira normalizado outros tipos de comportamentos. Isso afeta-nos de muitas maneiras. Afeta como a gente vê a vida nos negócios, afeta como a gente vê a vida na família, afeta como nós conduzimos os nossos relacionamentos, afeta como nós assumimos os nossos compromissos, de muitas formas. E isso afeta a forma que nós nos relacionamos com as pessoas que estão mais perto de nós. Ou os nossos pais, ou os nossos avós, ou os nossos cônjuges, os nossos namorados, namoradas, para aqueles que ainda não são casados, mas para os que são casados, o seu relacionamento conjugal. Porque influenciado por um costume secular, começa a se comportar e tratar o casamento sob essa perspectiva. Começa a se comportar e tratar os relacionamentos entre os amigos da mesma maneira. Então, isso vai afetando o cristão, vai afetando a sua vida como um todo. Tanto na questão da amizade, como do relacionamento amoroso, como em relação a todas as outras coisas que fazem parte da nossa vida. Porque se o mundo, e eu falo assim do mundo no sentido, se as pessoas, hoje as pessoas, elas não são pessoas mais reais. As pessoas nos nossos dias não são assim. Não sei em outros países, mas nós estamos no Brasil. No Brasil, todos querem ter algum tipo de vantagem sobre a outra pessoa. Você vai fazer um negócio, a pessoa sempre visa te trazer, ter um lucro sobre você. Dificilmente você encontra alguém que seja justo nos negócios. Na verdade, a gente vive num país onde um ditado corre solto, que é: o mundo é dos espertos. A gente está nesse contexto e muitas vezes isso vai vindo devagarzinho, de outras maneiras, dentro das nossas casas, e vai impregnando a nossa forma de ver, como se deveríamos ser dessa maneira. E isso começa a afetar as amizades. Porque pessoas que eram amigas hoje, as amizades já não duram tanto tempo quanto duravam antes. Antes você tinha amigo de infância, o relacionamento era valorizado, as pessoas continuavam se relacionando, e era muito mais difícil do que hoje. Porque era por carta, ou era por telefone. O telefone custava caro.
No aniversário você mandava um telegrama quando você queria surpreender alguém numa data festiva. Hoje, nos nossos dias, a gente tem ligação de vídeo, a gente tem ligação normal, você paga um plano de celular, você tem minutagem à vontade, você tem muita internet que você não usa, porque todo lugar que você vai tem internet. No trabalho tem internet, na sua casa tem internet, então você tem diversas maneiras de se comunicar, você tem diversas maneiras de se relacionar. A gente tem muitas redes sociais, Facebook, Instagram. O que mais, gente? Tem gente que tem TikTok, tem Twitter, Messenger. Em todos eles você tem a opção de conversar também. Não só o WhatsApp, né? Que você utiliza também para conversar, como o Telegram. Você tem muitas maneiras de relacionamento. E o que deveria favorecer os relacionamentos, a construção do relacionamento, de fato, enfraquece os relacionamentos, porque todas as amizades agora, de certa maneira, são superficiais. Relacionamentos são superficiais. Superficiais na amizade, superficiais no relacionamento com as pessoas próximas, superficiais no casamento. Como eu disse certa vez, há casais que discutem pelo WhatsApp, um no quarto, outro na sala. Aí um manda mensagem para o que está no quarto: você me magoou, e você estava errado, e você fez isso, e você fez aquilo. E a gente vai num restaurante onde nós deveríamos nos relacionar como cristãos, e eu não vou esquecer do texto aqui não, já volto para o texto. E aí um camarada ou uma pessoa pega o celular e começa a mexer no celular na mesa. E não tem coisa mais falta de educação do que isso, a não ser dar uma olhadinha, às vezes chega uma mensagem, mas você ficar lá conversando na mesa o tempo todo com o celular, quando na verdade nós devíamos conversar e nos relacionar como irmãos em Cristo. E isso chega dentro de casa, e o casal que deveria ter um relacionamento, um bate-papo, fica cada um para o lado, muitas vezes na cama, cada um na sua rede social, navegando ali por horas, até que enfim os dois dormem e o relacionamento íntimo diminui. A velha natureza muitas vezes quer manifestar-se na nossa vida. Lutero disse que achou que o velho homem tinha morrido, mas o velho homem tenta ressuscitar todos os dias, ele fala, né? A gente olha e a gente quer ter comportamentos que são contrários às Escrituras quando Deus nos chama a atenção. O que nós temos aprendido de Cristo? Porque aquilo que a gente tem aprendido de Cristo é aquilo que deve ditar a nossa forma de viver como cristãos, como servos do Senhor. E aí eu vou estreitar um pouco o relacionamento para relacionamentos de casamentos, relacionamentos amorosos, relacionamentos na família. Nossos tempos são tempos difíceis, porque a gente vive tempo de banalização. A gente vive tempo de suposta diversidade no amor. A gente vive tempos onde os limites bíblicos estão sendo alargados, onde os limites bíblicos não estão sendo respeitados. Por quê? Porque o pensamento filosófico, porque a ideia de uma velha natureza tem assumido o controle de nossas vidas, das quais deveria estar sujeito à vontade de Deus. Anda comigo aí rapidinho no capítulo 5, versículo 21. Agora sim o 5, tá, irmãos? Não é um teste. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unirá-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. O mundo tenta trazer tradições, ou melhor, tenta destruir qualquer tradição, tenta trazer novos costumes. Mas a Bíblia, ela nos mostra como nós devemos viver as nossas vidas. Então, fala da forma que o marido tem que se comportar, fala da forma que a esposa tem que se comportar. Agora, preste atenção uma coisa. Se nós não tivermos nascido de novo, se a nova natureza em nós não for verdadeira, dificilmente nós vamos viver o que as Escrituras prescrevem para nós como comportamento. Dificilmente vamos viver a verdade do Evangelho. Dificilmente, homens, nós vamos ser maridos que de fato amamos a nossa esposa. Um amor sacrificial, um amor preocupado em santificar, um amor preocupado com o bem-estar, um amor preocupado com a forma de tratar, com a maneira de falar, um amor preocupado com o cuidado. Dificilmente uma mulher que não nasceu de novo, que não recebeu uma nova natureza, vai ser capaz de se sujeitar ao marido. Não uma sujeição cega, não uma sujeição burra, não uma sujeição baseada em machismo, não, mas no entendimento de que o homem tem uma missão dada por Deus e a mulher, ela caminha de acordo com essa missão e não ao contrário. Um comportamento que expressa o relacionamento de Cristo com a igreja. Porque é isso que Paulo está dizendo. Que o casamento, ele bem vivido, ele nos moldes bíblicos, ele expressa, de certa maneira, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então os maridos, os homens, precisam ter em mente que esse século presente, que a pós-modernidade e agora a pós-verdade, que é o momento que a gente está vivendo nos nossos dias, ela diz que não é o homem que deve ser o líder espiritual na sua casa. Ela, de certa maneira, quer trazer um contexto onde a mulher tem o mesmo papel do homem. Preste atenção, eu não estou dizendo que a mulher tem um papel inferior ao homem. Se tem uma coisa que eu tenho birra é de gente machista. Eu sempre confronto machista, porque a gente encontra isso muito presente nos nossos dias. Homens que acham que a mulher tem que pegar o sapato no meio da sala. Homens que pensam que pode tratar a mulher como um ser inferior. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Quero deixar muito claro isso. Isso para mim é um absurdo. É uma falta de... É uma criação errada. O homem tem que tratar bem a esposa, o homem tem que ajudar a mulher, o homem tem que deixar suas coisas organizadas, o homem tem que procurar fazer as coisas adequadamente, contribuindo, porque, diferente dos tempos passados, a mulher trabalha fora hoje. Então, não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que entender que a mulher e o homem têm papéis diferentes na família, que a mulher e o homem têm papéis diferentes na sociedade, que a mulher e o homem têm papéis diferentes dentro de casa. E a gente tem visto que, aos poucos, isso está sendo destruído. E muitas vezes assumido como algo que é verdadeiro, e não é isso que a Bíblia ensina. O homem, ele precisa ter em mente que o papel dele é assumir a liderança espiritual da sua família.
E talvez aqui esteja um dos grandes problemas dos nossos dias e da igreja, porque na maioria das vezes as mulheres são mais piedosas diante de Deus, as mulheres são mais dispostas a servir do que os homens, as mulheres têm mais sede de aprender do que os homens. Nós estamos vivendo uma geração estranha. No passado, a profissão era passada de pai para filho, não era assim? O pai ensinava o filho tinha aquela imagem do pai, que sentava-se à mesa, e antes dele sentar ninguém comia por respeito. A gente vinha de um momento onde o pai só de olhar você já tremia nas pernas, né? Você sabia que sua mãe já te avisava, a hora que seu pai chegar você vai ver, vou contar para ele o que você fez. Mas a gente vem numa banalização tão grande de todas as coisas, aonde está tudo tão embaralhado, que muitas vezes o homem tem esquecido que no relacionamento ele é o líder espiritual. E ele precisa assumir essa condição de líder espiritual. E isso tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. Tem a ver com entender o seu papel diante de Deus. Tem a ver com amar sua esposa. Porque quando você não assume o seu papel, a sua mulher sofre. A sua mulher sofre porque ela começa a exercer o papel que não é dela. Ela começa a assumir uma liderança que não é dela. Ela começa a fazer coisas que ela não deveria fazer. Isso desgasta. Nós temos diferenças fisiológicas, nós temos diferença na maneira que somos. Homem deveria ser mais razão, mulher é mais emoção. Isso afeta-nos em todas as áreas. E os solteiros tampem os ouvidos. Isso afeta até na área sexual. Homem e mulher se comportam diferentes. É ou não é verdade isso, irmãos? Sim ou não? Hã? Vocês estão constrangidos? Pode falar. Sim ou não? Hã? Homem briga o dia inteiro com a esposa, chega à noite e acha que está tudo bem. E mulher? Mulher não. Mulher você tem que tratar bem desde manhã. Ela tem que estar bem. Ela tem que estar se sentindo amada. Ela tem que estar se sentindo prestigiada. Para então ela ter esse momento com alegria. Nós somos diferentes. Então o homem assumir essa liderança espiritual significa amar a sua esposa, amar os seus filhos, conduzir a sua família aos pés da cruz. Só que nós só vamos conduzir se a gente liderar. Para liderar, precisa ter amor sacrificial. Para liderar, tem que ter sacrifício. Tem que se santificar. Porque os homens querem apenas que as mulheres se sujeitem. Machismo. Eles precisam amar sua esposa de tal forma que o seu relacionamento com a sua esposa vai assumir os papéis naturalmente. E a tua esposa vai ter o prazer de te seguir, marido. Porque você a ama de tal forma, ela pode confiar na sua liderança. Ela sabe que você ora por ela. Ela sabe que você é um homem temente. Ela sabe que você quer um homem que deseja a vontade de Deus para ela e para a sua família. O nosso exemplo é Cristo, e Paulo usa isso. Maridos, versículo 25, né? Cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por elas. É um amor genuíno e vem cheio de atitudes. Eu não posso dizer que eu amo alguém se eu não demonstro com ações e com atitudes. O meu cuidado com a minha esposa tem que vir com amor e ações, atitudes, preocupações.
um bom esposo que ama a sua mulher, um bom líder na família, ele se preocupa com a vida espiritual. Ele tem ações que expressam amor, ele gasta tempo, ele tem disposição de estar junto, ele abre mão de outros compromissos para valorizar o tempo com a esposa, com os filhos. Ele abre mão de muitas coisas, porque ele sabe da importância de se relacionar com o filho, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar os caminhos que os seus filhos têm que andar segundo as Escrituras, a estar junto da esposa, preocupado se o dia dela foi bom, se o dia não foi bom, se ela está lendo a Bíblia, se ela tem orado, se ela está passando por alguma fase difícil, se ela está passando por algo que você não está vendo. É o cuidado de olhar. Às vezes é difícil, eu sei, se a sua esposa cortou o cabelo ou não. Quando você corta o cabelo, você não gosta de chegar em casa, a esposa fala, nossa, ficou bom. Alguém faça menção, no seu caso, Thiago, não tem jeito no cabelo. Mas a gente gosta de ser elogiado. O marido que ama é o marido que se preocupa, é o marido que observa a sua esposa. Observa se ela penteou o cabelo diferente, observa se ela tem agido da mesma maneira, observa como ela está diante de Cristo, diante de Deus, como é que ela está se resolvendo nos seus compromissos. Agora, se o marido não é um líder espiritual, se ele não é espiritual, como é que ele vai perguntar para a esposa se ela lê a Bíblia? Se ele não lê. Como é que ele vai dar um conselho espiritual bíblico se ele é alguém que anda segundo o padrão deste mundo e não conforme a nova natureza recebida em Cristo? Como é que a tua esposa vai te seguir se você é um falastrão, um beberrão, se você é alguém que anda segundo os padrões do mundo? Quem quer seguir uma pessoa assim? Quem quer seguir uma pessoa grosseira? Quem quer se sujeitar a alguém que em toda vez tem que impor a sua autoridade no tom da voz? Alguém que não pede por favor em casa? Alguém que não agradece? Alguém que só quer mandar e mandar e mandar? Quando o jovem chega para mim e pergunta sobre o relacionamento de um marido e mulher, geralmente ele sempre vem com esse texto que o homem é o cabeça. Mas a gente tem que entender que nós temos que amar como Cristo amou. Cristo é o cabeça da igreja, mas ele se sacrificou pela igreja. Então precisa ter tempo, disposição. Tem homem, quem é solteiro vai aprendendo. Quem é casado, revisita aí o seu procedimento. Tem homem que ensina, precisa ensinar. O homem precisa entender que o papel dele é ensinar os seus filhos. Aqui na igreja existe um currículo, existe uma preparação, mas é papel do pai ensinar o seu filho na sua casa, educá-lo. É papel da mãe também, mas o pai, ele estando em casa, a responsabilidade é dele. Mas tem muito homem delegando para a igreja, inclusive a educação dos filhos. Não é papel da igreja educar seu filho. O papel é ensinar a palavra, mas antes da igreja é seu papel como líder espiritual ensinar os seus filhos a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, quer seja no campo, quer onde você esteja, você precisa ensinar a palavra de Deus. Mas é fácil delegar, é fácil empurrar. A esposa tem esse papel, ela tem um papel importante a maior parte do tempo. Antigamente era assim, hoje nem tanto. Os filhos ficavam com a mãe, mas isso não anula a responsabilidade, ou melhor, essa liderança que o homem precisa exercer.
Tem muito marido que a sua preocupação é apenas com o bem-estar financeiro, que a sua preocupação é apenas o dinheiro que ele põe dentro de casa. E com essa desculpa, ele falta na igreja. Com essa desculpa, ele não traz a família alegando cansaço. Com essa desculpa, o tempo que ele deveria dedicar para os filhos, aonde deveria haver sacrifícios para ele estar com os filhos e com a esposa, ele usa o tempo do culto a Deus para fazer tal coisa, sendo que é importante para nós, como líderes, como cristãos, exercer uma nova natureza, preocupados como a nossa família tem sido conduzida e aprendido do Senhor. Por isso é importante que a gente possa trazer as nossas famílias para cultuar o Senhor. Aqui é o tempo de cultuar em família. Mas a gente tem que separar outros dias para estar com os nossos filhos e com a nossa esposa. É preocupar-se com o nível espiritual de todos da sua casa. Preocupar porque nossos filhos não nascem crentes, irmãos. Nossos filhos nascem ímpios. E eles só se tornam crentes quando eles encontram com Cristo de fato. Alguns vai acontecer com 8 anos, com 9, com 6. Outros vai acontecer com 15, com 16. E a gente sabe que ele está sendo bombardeado, ou eles estão sendo, elas, bombardeados na escola, com novos costumes, com o desejo de pertencer a uma nova tribo, querendo conhecer, ser descolado. E muitas vezes o pai, nessa correria, não para ensinar, para prestar atenção nos amigos, não para ver o que o filho está ouvindo, não para ver o que está acontecendo. Irmãos, a gente precisa estar atentos ao que nossos filhos estão vivendo. Não é você ser aquele pai chato, no sentido de ser repreensivo, de ser abusador na sua autoridade. Até porque chega uma idade, irmãos, que não tem mais o que fazer. Vai bater numa criança, num jovem de 16 anos, 17? Não vai. Você tem que influenciar. Mas você só vai influenciar se você for um bom cristão. Aí se você viver segundo a natureza, a nova natureza recebida em Cristo. Se você não influencia, aí você precisa impor autoridade. Se você não influencia, aí você quer bater num adolescente de 17 anos, 18, 20. A gente precisa sermos líderes, a gente precisa entender, precisamos guiar, precisamos alimentar, precisamos estar preocupados com a vida e com o alimento espiritual da nossa esposa e dos nossos filhos. Agora, quando o homem não assume o papel corretamente, ele se torna duas coisas, ou uma ou outra. Ou ele é um ditador dentro de casa, porque ele precisa gritar para conseguir respeito, ele precisa impor a voz para conseguir que alguém escute, ele precisa ser grosseiro para que a vontade dele seja aceita, ou é um bananão. Um banana. O filho faz o que quer, a esposa faz o que quer, cada um come num canto da casa, cada um assiste, escuta, sai, não presta respeito. Porque não tem outro. Ou é ditador, ou é banana. O meio termo, que não é meio termo, o correto, é o líder bíblico. Mas se não está vivendo uma liderança sadia, amando a esposa como Cristo amou a igreja, se não está vivendo a nova natureza recebida em Cristo, então ele torna um ou outro. E aí a família é um caos. É um caos em todos os sentidos. É um caos de confusão. É um caos de perdição. É um caos de desrespeito. Você vai chegando perto da casa, você ouve o grito na rua. É uma bagunça, é um xingando, é outro gritando. É toda sorte de coisa de mau testemunho. Igrejas
que possuem famílias divididas ou fracas, irmãos, estão causando e causam prejuízo na sua cidade. Uma família que não vive de acordo com a palavra causa prejuízo no local onde vive, onde congrega, porque produz maus testemunhos. Hoje, nos nossos dias, há muitas famílias com ausência de liderança espiritual. Ausência de liderança espiritual. Cristo se submeteu a Deus. Nós precisamos nos submeter a Cristo para implantar o padrão de Deus em nossas famílias. Por isso o marido, ele precisa amar, ele precisa ser provedor, ele precisa exercer aquilo que a Bíblia ensina, para que então a esposa seja uma mulher que se sujeita, que se submete no temor do Senhor, porque ela não se sente fora, ela faz parte, ela completa, ela está junto para ver o que a gente não vê. Eu li o capítulo 4 aqui de Efésios e vocês abriram no capítulo 5. Eu li e sentei e fui cantar e nem vi que tinha aberto errado. Mas a Juliana veio aqui e me falou: amor, você abriu um texto e leu o outro. É só um exemplo simples para você entender que a esposa está ali para ver e completar aquilo que a gente não está vendo. Para ajudar, para auxiliar, para estar junto. Agora, a sua mulher, homens, precisa saber que você se sacrificaria por ela. Cristo se sacrificou pela igreja. A sua mulher tem que saber que, se preciso for, você morreria por ela. Você entraria na frente de algo que pudesse machucar. Como seus filhos, muitas vezes, têm esse sentimento de proteção. Quando o perigo vem, para onde o filho corre? O pai. Ele vem atrás do pai, porque ele se sente protegido. Ele ainda não descobriu. O pai tem fraqueza. O pai é o herói. E ele corre para a barra da calça do pai, porque ele se sente protegido. Nossas esposas, não que elas não saibam se defender, mas elas precisam ter esse sentimento de proteção. O marido, ele é provedor, ele é o responsável. Uma vez que nós nascemos de novo, nós devemos nos preocupar como nós devemos viver os nossos relacionamentos nos lares. O marido é o provedor, é o responsável espiritualmente, financeiramente. Não quer dizer que a sua esposa em algum momento da vida não possa ganhar mais que você, ou não possa ganhar mais que você. Isso pode acontecer e ocorre muitas vezes. Mas ainda que a esposa ganhe mais, é sua responsabilidade como marido ser um bom provedor, um bom administrador, estar junto nessa questão, porque é isso que a Bíblia ensina. Na hora que o cobrador vem, não é para mandar a esposa atender o telefone, é para atender como alguém responsável, compromissado, tanto espiritualmente quanto em todas as coisas. Né? Tem muito homem dentro da igreja, assim como fora, que despreza o seu papel designado por Deus. Vou mais longe, irmãos. Tem homens que tratam a esposa como lixo, tratam mal. Quero lembrá-los que vocês vão prestar conta a Deus da forma que vocês trataram as vossas esposas. Quero lembrá-los que um bom cristão que tem uma nova natureza em Cristo trata a esposa bem, como a pessoa mais importante da sua vida. Trata com o respeito devido, trata com o devido cuidado. Não é feio, irmãos, pedir por favor, muito pelo contrário, é bonito, é bom. Certa vez eu recebi um pastor que ficou na igreja um tempo conosco. Ele tinha saído da cidade perto da igreja que ele pastoreava. E a gente fez uma confraternização em um dos cultos, no fundo da igreja, uma churrasqueira. E eu sempre procuro pedir para aqueles que eu estou liderando,
Por favor, pega um copo para mim. Por favor, faça isso, porque eu acho que é assim que a gente trata as pessoas, com o devido respeito. Mas ele falou com um dos discípulos: pega essa panela. E eu estranhei aquele comportamento. Mas depois eu fui ver que isso se repetia com a esposa também. Muitas vezes as pessoas, elas não tratam de qualquer maneira, sem o cuidado, sem o respeito, sem a preocupação espiritual. Nós devemos proteger, cuidar, priorizar a família. Quando a gente não lidera a nossa família aos pés do Senhor, quando nós não os protegemos, nós estamos sendo displicentes com a palavra de Deus. Porque a Bíblia, preste atenção, irmãos, ela apresenta a mulher como uma auxiliadora sob medida. Quando cada um cumpre com a palavra de Deus, a sua família representa Cristo. Quando o contrário acontece, é um evidente mau exemplo e testemunho diante de todos que o cercam. Por isso eu digo que o homem, ele tem uma responsabilidade da família. E tem uma responsabilidade muito importante diante de Deus, porque ele tem Cristo como o exemplo. Como eu disse, tem pais que não estão nem aí com o rumo dos filhos, na escola, na vida, e aí quando se trata na vida espiritual, muito menos. Eu me lembro um casal que ia na nossa igreja, lá em Bauru, que eu pastoreei, e ele começou a faltar repetidamente no culto. E ele era alguém que tinha vocação, ele era alguém que tinha responsabilidades na igreja. E eu visitava, ele tinha um filho mais novo, que tocava bateria na igreja, ele era o chaveirinho, ele era muito novinho. E um dia eu falei para ele, rapaz, se você não mudar o seu comportamento, você vai perder, você vai tirar teus filhos da igreja. Ele, pastor, eu vou mudar. Mas ele nunca mudou. E sabe o que aconteceu? Aquele menino que amava estar na igreja, que vinha durante a semana à tarde para estar na igreja, que ensaiava, que tocava louvor, ele simplesmente foi, e até hoje ele não voltou os caminhos do Senhor, porque ele está perdido no mundo. E a responsabilidade é do pai e da mãe, que levava a vida de qualquer maneira. Precisa estar preocupado com os filhos, com a esposa, com a vida espiritual. Mas eu arrisco me dizer que existem pais aqui que nunca pegaram o caderno do filho. Eu me arrisco dizer que tem mães aqui que não conferem se tem lição da escola, que não se preocupam com o que acontece durante o dia, e nem se orou ou se leu a Bíblia, que não se preocupa e nem se importa, que ignora a responsabilidade, que o abandona a própria sorte, que estão aí, soltos. Você tem responsabilidade sobre a herança que Deus te deu. Você, homem, tem responsabilidade sobre a sua família. Não que a esposa não tenha, a esposa tem também. Mas lembra, missão, submissão. A mulher é uma auxiliadora sob medida que Deus nos deu. Por isso a gente tem que buscar qualidades necessárias para exercer uma liderança e assumir o seu papel na família. Como eu disse, sua esposa só vai confiar em você se você for alguém de confiança, irmãos. Ninguém convive mais de perto conosco do que o nosso cônjuge, que os nossos filhos. Se o teu filho não te vê ler a Bíblia, se o teu filho não te vê orar, se o teu filho não vê você tendo o papel de um homem de Deus, como é que ele vai confiar em ti? Como é que a sua esposa vai confiar em você? Esposa, se você é uma tagarela que fala o dia inteiro o que não deveria falar, você é uma mulher que não anda segundo o padrão bíblico, como é que seus filhos vão convencer? Como é que você vai ser um exemplo para os seus filhos? Se você fala mal do pai deles, se você, pai, fala mal da mãe deles,
Se você trata com desprezo, logo seus filhos vão fazer o mesmo. Tem jeito de ser diferente. Se a mulher não respeita o marido, logo os filhos não vão respeitar. Se o marido não respeita a esposa, logo os filhos não vão respeitar. Se não há espiritualidade, se não há uma liderança espiritual, se está vivendo como gentios, logo a sua família não vai estar no padrão de Deus. Então a sua família deve confiar em você. Ela tem que ver em você um testemunho e uma fidelidade a Deus. Seus filhos têm que olhar para você e saber que você não mente, que você tem caráter, que você tem integridade inestimável, que você tem bom testemunho, que você busca ser exemplo. Seu filho não pode ver você mentindo. Seu filho não pode ver você falando mal do vizinho. Seu filho não pode ver você usando palavras de baixo calão. Seu filho tem que olhar para você, homem, mulher, e tem que ver em você testemunho e a nova natureza que Cristo te entregou. Sua família deve ver em você temor de Deus. Sua família tem que ver você buscando ao Senhor. A liderança começa em seu coração e em sua vida. Há muitos anos atrás, não sei se eu já contei isso aqui na igreja, muitas vezes eu ia na casa das pessoas e as pessoas falavam para mim, ora pela comida. E eu orava. Só que quando eu ia para minha casa, eu sentava e não orava. A não ser que tivesse alguém perto. E não que eu não era grato a Deus, é que a coisa mais fácil de ser é um fariseu, um hipócrita. É muito simples você ser um fariseu hipócrita. Você faz as coisas só na frente dos outros. Mas um dia eu falei, meu Deus, eu oro fora. Como é que eu posso sentar à minha mesa sem orar? Então, eu procuro sempre orar antes da refeição. No almoço com a minha família, a gente almoça na mesa. Sempre procuro orar, porque eu sei que eu preciso agradecer ao Senhor e eu preciso expressar isso diante das pessoas. E não só quando eu estou visitando alguém, não só fora. E acontece que um tempo atrás, eu recebi meu sogro em casa. E ele é pastor também. E ele sentou na mesa e começou a comer, e eu fiquei um pouco constrangido. Muito constrangido. E eu falei para ele, olha, a gente tem um costume de orar aqui. Eu falei, então ora. E eu orei. Quando terminou a oração, ele falou, você falou tudo, não orou pela comida? Eu falei, não, eu orei sim. Sorri, continuei comendo. A gente precisa, a nossa família tem que ver a gente tendo o mesmo comportamento, longe das pessoas, mas também perto das pessoas. Nós temos que ter o compromisso. Nós temos que liderar nós mesmos, senão a gente não consegue liderar outros. A gente tem que ter envolvimento na igreja. A gente tem que envolver a nossa família na igreja. O melhor lugar para a gente estar é aqui. Aqui é um lugar onde o seu filho está protegido de más amizades, está sendo orientado, cuidado. Aqui é o lugar onde a sua esposa, você, homem, você, o seu marido, é o melhor lugar para estar, adorando ao Senhor. Uns alegam que a igreja toma tempo da família. Meu Deus! Nós temos 2 cultos. Um na quarta, um no domingo. O jovem é uma reunião que acontece todos os sábados. Mas você quer o seu filho aonde? Saindo todo sábado? Andando com pessoas não cristãs? O melhor lugar para o seu filho estar é na igreja. Ou na casa de algum irmão, cultuando ao Senhor. Sempre que nós estivermos juntos na igreja, homem, mulher, filhos, a nossa família amadurece. Só que para a gente disciplinar outros irmãos, a gente precisa disciplinar a nós mesmos. Não tem como. Por isso que eu digo, todo discípulo precisa ter um discipulador. Todo discipulador precisa ter alguém que o discipula. É importante. E qual é o nosso exemplo? Cristo.
Nós devemos olhar para Ele, para a sua demonstração de amor. Ele morreu na cruz por causa da sua igreja. Nós recebemos uma nova natureza e logo nós precisamos demonstrar o nosso amor. Cristo deve ser a nossa cabeça, conforme está na palavra de Deus. Porque Ele nos amou e sacrificou, então a gente vai expressar amor e sacrifício diante da nossa família. Cristo é o nosso exemplo no cuidado do nosso casamento e no cuidado da nossa família. Eu já contei aqui, tenho certeza que eu sempre conto essa história, da vez que eu fui no sítio e a vaca correu atrás de nós. Contei ou não? Já. Quem não lembra? Você não tá, devia estar trabalhando, Marlene. A gente foi num sítio e, irmãos, eu sempre fui da cidade. Agora minha mãe nasceu no sítio, tudo. Eu tenho até dificuldade de lidar com bicho, sabe? E nós fomos no sítio quando eu fazia a faculdade de matemática ainda. E a gente foi, e o rapaz foi mostrar o sítio para nós e passou por meio do campo lá, né, onde ficam as vacas. A Juliana, o Flavinho era pequenininho, estava no colo da Juliana, e então a gente ficou para trás. Quando a turma chegou no portão e abriu a porteira, as vacas que estavam longe começaram, elas correm tudo junto, né? Começou a virar. E eu olhei lá de longe as vacas fazendo a curva. Meu amor, melhor acelerar o passo. Começamos a andar mais rápido. Eu olhei as vacas mais perto. De repente eu olhei e estava muito perto. Eu imaginei que ia pegar a Juliana e o Flavinho pequenininho, ia morrer, ia ser uma tragédia. Né? Aqueles pensamentos que passa. Daí eu pensei, melhor ser eu, né? Eu vou dar um soco na cara dessa vaca. Contei para vocês. E enquanto isso, dá tempo da Juliana correr. Um pouquinho antes eu falei, Juliana, melhor você correr. Porque as vacas já estavam chegando, a gente começou a correr. Foi nessa hora que veio o pensamento, vou virar e vou dar um soco na cara da vaca. Mas eu me armei, irmãos, é verdade isso aí. Eu me armei, eu ia dar um soco. Eu imaginei a vaca ia me pegar, a vaca não, as vacas, né? Mas uma ia tomar um soco. Eu fechei a mão. Quando eu virei para dar o soco, eu já virei gritando. Quando eu gritei, todas as vacas parou na mesma hora. Daí eu fiquei cheio de marra, né? Mas a verdade é, desde aquele dia minha esposa sabe, se for necessário eu me sacrifico por ela. Ela sabe que não vai faltar nada em casa, que se for preciso eu vou capinar quintal. Uma força de expressão. Ela sabe que eu vou cuidar dela enquanto eu tiver forças. Porque Cristo é o nosso exemplo. Sendo assim, vai ser mais fácil para ela se submeter, não com uma sujeição burra, mas ser aquela auxiliadora sob medida para mim. E não é que eu seja o exemplo perfeito, há momentos de dificuldade em todo relacionamento, mas na grande parte da nossa vida, nós devemos procurar viver aquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, essa semana foi Dia dos Namorados. Solteiros, se vocês estão procurando uma esposa, saibam que a responsabilidade de vocês é grande. Mulheres, viu, Ana? Você que está aí com 15, 16, está chegando a hora. Tem muito galã aí. Se não for homem de Deus, corre. Se for menino que fica jogando videogame o dia inteiro, corre. Você vai casar e continuar jogando videogame. Às vezes eu atendo casais que o problema é que um homem só joga videogame. O homem acha que continua solteiro e quer ter a vida de solteiro. Eu encontro mulheres por aí que não querem assumir a responsabilidade depois do casamento, de cuidar da casa. E não que o homem não ajude, mas os papéis têm que ser divididos. Se a tua casa está suja, por mais que você ajude, é responsabilidade da tua esposa. Se está passando necessidade, por mais que a mulher possa ganhar mais, a responsabilidade é do homem. Se a família não vai bem espiritualmente, os papéis estão invertidos, há um problema muito sério acontecendo. Não podemos esquecer que o nosso exemplo é Cristo.